Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez aqui estamos no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos finalizar o nosso trabalho com as Phalaenopsis. Nós já fizemos o plantio de várias formas, de várias maneiras, e hoje nós vamos plantar Phalaenopsis floridas. Como que nós vamos fazer isso? Por que que nós vamos fazer isso? Fique aí, eu volto já e nós vamos replantar as Phalaenopsis floridas. Aguardem. Bom, já estamos de volta e vamos então entender o porquê que nós vamos replantar as Phalaenopsis floridas. Primeiro, eu já expliquei que os substratos que eles usam nas Phalaenopsis comerciais são substratos à base de musgo de esfagno que retém a umidade por mais tempo e isso também pode provocar apodrecimento das raízes. Quando você compra uma Phalaenopsis como essa daqui, num vasinho transparente, então você consegue ver as raízes. Então você consegue visualizar as raízes. Elas estão verdes, elas estão boas, tudo bem, eu posso deixar a planta aqui e aproveitar a floração o máximo possível. Agora, quando eu não vejo as raízes, é um vasinho preto, como que eu vou saber como estão essas raízes? Então eu posso já fazer o replantio dela florida mesmo. Porque aí eu vou ver como estão essas raízes. Se as raízes estão boas, nós vamos fazer esse processo hoje, com uma planta onde as raízes estão boas. Então eu posso deixar a floração, porque eu não vou cortar as raízes, eu não vou mexer na planta. Eu vou fazer como se fazem na rosa do deserto, o falso transplante, Só vou trocar o substrato. E inclusive já vamos fazer a adubação. Só que para isso nós precisamos seguir alguns passos. Então, o primeiro passo, eu vou ter que pegar a minha planta, então eu vou plantar essa daqui. O que que eu fiz? Eu peguei o meu vasinho, que eu vou tirar a planta, e eu pus de molho na água. Peguei esse potinho aqui e ela está mergulhada dentro da água, mergulhada. E isso por pelo menos umas 2 horas mais ou menos. Então aí ela vai ficar bem encharcada, bem fácil para tirar o substrato das raízes. E aí nós vamos fazer o transplante. Então vamos fazer esse primeiro processo aqui, que eu já deixei ela de molho aqui por um bom tempo. E nós vamos então tirar a planta do vaso. Eu vou fazer como de costume, pressiono o vasinho, viro, Agora eu tenho que tomar um cuidado a mais com as flores. Vamos cortar as raízes aqui do fundo. Vamos lá. Olha aí. Uma raizinha que tinha no fundo, Então, olha, as raízes, ficaram mergulhadas na água, olha, estão todas verdes, estão vendo? Bem verdinhas. Então, o que que eu vou fazer? Apenas tirar o substrato que tem aqui, com bastante cuidado, para não estragar nenhuma raiz. Pode ir balançando, que ele vai caindo. Tira. Então, essa planta, se ela estivesse em um vasinho verde, um vasinho preto ou verde, um vaso escuro, ela poderia ter ficado mais tempo sem transplantar, não tinha problema. Mas nós vamos fazer esse trabalho aqui. Então, diferente daquelas plantas que nós fizemos nos vídeos anteriores, onde elas quase ficaram sem nenhuma raiz, essa daqui não, ela vai ficar com todas as raízes, Então ela não vai ter prejuízo, como ela está florida, ela não vai ter raízes novas, não tem raiz crescendo agora. Então quando ela começar a crescer raízes, ela já vai estar no novo substrato. Olha, não está ficando nada de substrato, está saindo todo o substrato, olha, todo.
Por quê? Porque ele estava bem molhadinho, então ele solta facinho das raízes. Não precisamos nem lavar as raízes. Olha, tá vendo? A estaquinha tá aqui segurando as flores e agora nós vamos replantar essa orquídea aqui. Só que aí nós precisamos fazer o seguinte, existem algumas regrinhas aqui nesses casos. Primeiro, eu vou ter que colocar essa planta em um vaso comum. Eu não posso pôr no nosso pet semi-hidroponia, semi-estufa. Por quê? Porque quando ela tem muitas raízes, é difícil de você acomodar, lidar com a haste floral, então vai ter problema. Então eu vou ter que usar um vaso comum. Eu vou usar esse vasinho cuia aqui comum, tá? E outro detalhe, para você fazer esse transplante dela florida, ela não pode ter mais botões, ela tem que estar totalmente florida. Então aqui as hastes, os botões finais abortaram, né? A planta não conseguiu manter todos os botões e ela não tem mais botões. Então nós podemos fazer esse falso transplante aqui. Então eu vou colocar um pouquinho de brita. A brita nesse caso é para o vaso ficar pesado, né, para não cair, e eu vou com cuidado acomodar as raízes. Acomode as raízes até que a planta fique na superfície do vaso. Segundo, eu posso pôr a planta no meio do vaso, não tem problema nenhum de ela ficar no meio do vaso. Quero colocar aí. E depois, o substrato não precisa estar úmido, porque essa nós vamos regar logo em seguida. Você vai completar aqui com muito cuidado para não machucar nenhuma das raízes. Você vai virando, você vai colocando com a mão, procurando colocar pouquinho de cada vez e vai preenchendo bem o espaço entre as raízes, para não ficar espaço entre as raízes, como eu já expliquei nos outros transplantes, né? Vai organizando para não ficar espaço entre as raízes. Principalmente no meio da planta, né? Vai organizando. Completa todo o vaso. Olha aí, finalizado, a planta firmíssima, né? Porque não perdeu nenhuma raízes, está estaqueada. Você pode já agora regar em seguida, molhar bem o substrato para que ela hidrate o substrato, fique hidratado. As raízes já estão, mas o substrato não. E qual é o outro detalhe que nós vamos fazer já logo em seguida? Como essa planta ela não ficou prejudicada, nós já vamos usar a nossa trouxinha e já vamos adubar ela aqui com uma trouxinha. Você pode pôr, nesse caso das Phalaenopsis, duas nesse vaso, uma de cada lado da planta, porque a planta está no meio do vaso. Aqui está então nossa Phalaenopsis transplantada florida. Então vamos lá. Essa outra planta aqui, nós também podemos fazer isso, mas não hoje, porque ela ainda tem botões, né? Nós precisamos esperar pelo menos que a planta floresça todos os botões para poder fazer esse transplante, tá bom?
Então você tem uma Phalaenopsis florida aí, você aguarde para fazer o transplante assim que abrirem todos os botões. Vamos aproveitar hoje, já está fazendo aí uma semana, né, um pouquinho mais, as plantas que nós replantamos, aquelas plantas que nós compramos na Garden, sem flores e tudo, aquelas que ficaram com algumas raízes, nós tivemos algumas que ficaram com muito poucas raízes. Agora tem algumas que ficaram com algumas raízes, então nós podemos já fazer a adubação com a nossa trouxinha. Então nós podemos já organizar aqui, fixa a trouxinha no substrato, olha lá, e ela já está colocada, ok? Bom, eu volto já com a nossa planta destaque de hoje, fiquem aí. Bom, pessoal, a nossa planta destaque de hoje é uma brácea também, é a brácea caudata. Qual é o diferencial dessa brácea ou qual é a característica em relação às outras bráceas? Porque as características das bráceas em si são todas parecidas, né? Flores bem estreladas, igual uma aranha, só que a caudata, ela tem essas duas pétalas aqui bem compridas, né? Chegam algumas a dar 15 centímetros de comprimento as duas pétalas de baixo, né? E essa planta aqui, ela é nativa do Brasil, principalmente da região amazônica ou região centro-oeste, norte, Mato Grosso. E ela é uma planta que ela forma grandes touceiras, grandes plantas. Então ela cresce muito rápido, assim, ela se forma. Essa daqui eu recém plantei, acho que foi esse ano ainda que eu plantei nesse vasinho aqui, e ela já está com duas frentes, então ela cresce bastante. E ela é uma planta de um aspecto ornamental muito bonito, né? As flores, as hastes são muito bonitas. Eu esperava que essa haste estivesse toda florida para hoje, mas infelizmente ficou ainda uma boa parte aqui sem florescer. Quando ela floresce bem, ela acaba aqui ficando um pouquinho pensa, fica bem bonita mesmo, tá? Talvez para o próximo vídeo eu mostre ela novamente se as flores estiverem todas abertas, tá bom? Bom, quem gostou, já deixa o seu like. Se você é novo aqui no vídeo, se inscreva, faça parte do nosso canal, tá bom? Fica aí o grande abraço, professor Aguinaldo, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!